Oi, desculpa, eu estava falando aqui, estava com o microfone desligado, a câmera desligada. Desculpa. Vamos começar novamente aí. Então, boa noite aí, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você for assistir, tá certo? E eu estava fazendo uma recapitulação aqui, né, na verdade até da semana. Então eu contei, vou contar, né? Eu estava com o som desligado, que uma pessoa, né, bem querida me procurou domingo e veio contar de uma amiga dessa pessoa que está com 3 canais para fazer no dente. Não consegue fazer porque o município não faz, aí tem que ir para o estado, demorado, a pessoa está sofrendo, ao mesmo tempo não tem dinheiro para pagar dentista. Aí a pessoa contando isso, eu falei, pô, beleza, faz o seguinte, vamos resolver o problema? Manda no Dr. Robson Gava, né, nosso dentista, nosso amigo, inclusive fez aqui os encontros também com a gente, já investe, tá certo? Tá bem, obrigado também, de investimento, já tem uma renda passiva boa, já paga o aluguel dele com renda passiva, né? E eu falei, procura, mandei para ele mensagem, falei, a pessoa vai aí, só faz, manda para mim quanto foi. Aí nisso a pessoa que me procurou falou, pô, mas aí você não sabe quando vai ficar e tal. Eu falei, rapaz, esse problema a gente resolve, entendeu? Então eu não sou rico, mas tem condição de fazer isso, é para isso que a gente procura prosperar, até para ajudar os outros, eu tenho que estar na situação de poder ajudar. Se eu tivesse errado de grana também, só ia ser mais um para ficar laboriando e sofrendo. Tá? Eu queria compartilhar isso com vocês. Outra coisa, é importante, né, você quando começar a trilhar sua carreira de investidor, se você já não trilha ainda, você sempre conversar com sua família, compartilhar, porque, por exemplo, o conjunto da casa que forma para onde vocês vão. Então não adianta, por exemplo, né, se eu quiser economizar e ter uma pessoa do meu lado que só gasta e ainda fica devendo. Então vai faltar dinheiro aqui, eu vou ter que cobrir esse gasto, não vai sobrar. Então é muito importante conversar, ter um planejamento, explicar, né, o que você quer com isso, envolver a família, para quem tem família. Tá? Então eu queria estar compartilhando isso com vocês aí. Mostrar, né, explicar o que você vai fazer, né, e que a pessoa tenha uma parceria, né? E dentro disso vocês caminharem. Então, a gente falou no encontro passado sobre competências, né, do investidor, acho importante estar alinhado com isso daí. Ter pessoas próximas de você que queiram chegar no mesmo objetivo que você, tá bom? Então, sou eu de novo aí, tá certo, Rodrigo? Encontro passado, nós falamos o quê? As aptidões dos grandes investidores. Então, até aproveitei, né, nesse começo, até anotei aqui para não esquecer, para comentar isso com vocês, tá certo? A questão familiar acho importante. Com quem você anda também. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e que constatou você vai ser a média das pessoas que você anda. Então, se você anda com pessoas que não pensam em investir, vamos falar assim, educadamente, você também, no final das contas, não vai evoluir nesse lado. Quando você anda com pessoas que têm o mesmo objetivo, né, você acaba caminhando para esse sentido, né? É mais ou menos aquele ditado, né? Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és, é mais ou menos isso daí. Tá? Então, nós vimos essa questão das aptidões. Vimos também que algumas coisas você pode não ter e pode desenvolver. Então, por exemplo, eu falei com vocês da paciência, que foi até a pergunta que eu fiz, né? A paciência, para mim, é a maior virtude do investidor, porque você não precisa ser um gênio para saber que o mercado brasileiro está em baixa e comprar ações agora. O mercado de Bitcoin está em baixa, comprar agora. Se você quer investir em imóveis, aproveita o meu querido compadre Netson, tá certo? Até aí no grupo aí, pode procurá-lo, pode ensinar muito mais a investir em imóveis do que eu sei. Me ajudou, teve um período que eu quis investir em imóveis, eu sou muito ruim, ele me ajudou. Então você tem que saber o período, então ciclos de mercado, tá bom? Você tem que analisar isso daí para poder estar investindo. Por isso que o Benjamin Graham, ele foi o primeiro que contribuiu na questão de você comprar ações abaixo do valor real da ação. Então, no caso, 30% mais barato. Ele chamou isso daí de margem de segurança, porque até então não existia isso. A pessoa comprava ação, achava que era boa, ia por dica, por palpite, entendeu? Falaram que tal empresa é boa, as pessoas iam lá e compravam. Tá? E o Benjamin Graham ele começou a estudar empresas, ver métodos de se avaliar valor na empresa e colocar uma margem de segurança. Foi a grande contribuição. O Howard Marks, que eu falei para vocês, a contribuição dele foi mostrar que o mercado é cíclico.
Então, a coisa é bem simples, né? Entrar na baixa e vender quando estiver na alta, tá certo? Então, basicamente, essa é a ideia. E quando você usa a paciência, você espera o momento de entrar e espera o momento de sair, porque pessoas que vão com efeito manada, até coloquei no grupo lá um livro que fala de psicologia do investimento, tem que o efeito manada é você acompanhar o que a maioria faz. Então, a gente viu lá no ciclo, tem um momento de pânico, tá? Então, naquele momento é que é para comprar, aumentar a posição, não é vender. As pessoas vendem, porque está todo mundo vendendo. Então, o efeito manada é isso, você queria acompanhar. E depois, quando está em euforia, o mercado está alto, está em alta, está caro demais, as pessoas correm para comprar. Então, por isso que perde dinheiro, porque vai comprar quando está caro e vai vender quando está barato. A gente tem que fazer exatamente o inverso. Tá? Então, por isso que, para mim, a paciência é a principal virtude de um investidor. E era a pergunta que eu tinha feito, para você aproveitar exatamente de quem é impaciente e vai vender barato para você e vai comprar caro. Tá bom? Eu, quando tenho essas oportunidades, eu falo, se eu pudesse encontrar a pessoa, que a gente compra online, né? A gente faz a compra online. Eu pagaria um almoço, um jantar, até caro para essas pessoas de gratidão, porque eu não tenho contato com elas. Vendendo empresas muito boas e baratas, entendeu? Ou comprando em preço bem acima do preço. E como que a gente faz para saber o preço? No ponto de hoje a gente vai avançar nesse assunto. Tá bom? Então, aqui uma poesia, como sempre, né? Para a gente começar. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica-se os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Então, acho que tem a ver com a vida, isso aqui, na verdade. Tá? E com certeza com o mercado de investimento, seja ele qual for, a gente está focando em ações, mas qualquer mercado de investimento, qualquer atividade profissional, você tem que ser assim. A minha filha mais velha, ela me deu um esporro um dia desse aí, porque desde que elas são pequenas, né, minhas duas filhas, elas fazem alguma coisa que merece parabéns, eu falo, poxa, parabéns, falo de coração, mas você pode melhorar. Aí minha filha falou, não aguento isso, pai, você pode melhorar, dá só parabéns. Eu falei, não, é para você nunca esquecer que você pode ser melhor, para você nunca acomodar, porque o dia que você acomodar, você vai deixar de ser melhor. Então, a poesia fala em si disso, né? Seja sempre o mesmo, né? Que guarde o que você aprendeu, guarde seus pontos fortes, mas se transforme em outro melhor, né? Mais alto, sempre longe, dentro de tudo, que sempre seja melhor. Nunca se acomode, tá bom? E a questão da paciência está dentro disso daí também. De você ter tempo de esperar o momento de semear, o momento de colher, e você aproveitar esse tempo para se melhorar, se aprimorar, tá bom? E você, né, que eu estava até falando, pode não ter paciência, mas você pode trabalhar isso. Então, como eu tinha citado também no conto passado, o Okada ele ensina que tem dons que são natos e dons que são inatos, e você pode trabalhá-los. Então, tem gente que já nasceu com paciência, tá morrendo de rir do que eu estou falando, para vocês, você não precisa me ensinar. Agora, tem gente que é impaciente, então está perdido para ela? Não. Treine a paciência. Treine situações de controlar a sua ansiedade. E tudo que a gente tem como um ponto negativo, a gente pode melhorar. Que é a tônica que eu fico falando com minha ciência, que minha filha chamou minha atenção. Sempre você pode estar melhorando, sempre você pode estar se aperfeiçoando. Porque senão, né, para quem, por exemplo, gosta de futebol, para que um jogador treina se ele já desde criança ele joga bola? Aperfeiçoar, para se aprimorar, para se preparar para o próximo jogo, né? Estudar a estratégia que vai ser aplicada no próximo jogo, estudar a maneira que vai agir no próximo jogo, corrigir as falhas que ainda apresenta, porque ninguém é perfeito. Então é para isso. Um lutador, a mesma coisa. Você imagina um campeão mundial, ele treina para poder fazer a próxima luta. O cara desde criança já é faixa preta já na modalidade dele, para que ele treina? Porque ele pode ser sempre melhor, tá certo? Então é sobre isso. Bom, aqui Confúcio, né, um filósofo oriental, se você planeja para um ano, plante arroz. Se você planeja para 10 anos, plante uma árvore. Mas se você planeja para 100 anos, eduque uma criança. Então, na verdade, nós estamos nos educando. Não somos mais crianças, né, mas podemos nos educar. E é isso que a gente está buscando com esses encontros, melhorar nossa inteligência financeira.
Tá? Então, até eu coloquei uma observação aqui, tempo, que eu acho um fator absoluto em tudo. Por isso que eu respeito também essa virtude, paciência. Tem um ditado que fala, né, que a virtude dos reis é a paciência. Né? E o tempo, ele é o senhor que nos faz ter essa paciência. Porque o tempo ele é capaz de... Ele é um agente muito poderoso, capaz de mudar muitas situações sem que tenhamos que fazer esforço. Então é muito importante saber respeitar o tempo das coisas. Tá? E como é que a gente sabe o tempo das coisas? Quanto menos esforço você tiver que fazer para resolver alguma coisa, mais correto é o tempo de se fazer. Tá? Isso aí, o Okada fala sobre isso também, acho bem interessante, né? A obra dele é bem vasta. Ele diz que você não se precipitar, não forçar situações, porque senão você atrapalha até a realização do que você quer. Então, quando as coisas, quanto mais naturais elas ocorrerem, mais no tempo certo elas estão. Se você está tendo que fazer força, é porque ainda não é o tempo adequado. Então, você recue, né, e depois você faz os preparativos e o esforço necessário para atingir o objetivo que você deseja. Bom, parte prática aqui, técnica, o que são ações, né? Que eu falei que a gente vai acumular ações para no futuro essas ações nos darem renda passiva, que são os dividendos, ou seja, recebermos dinheiro sem precisarmos trabalhar, isso que é aposentar. Você não tem obrigação de trabalhar para se sustentar, tá bom? Então, vai ser menor parte do capital social de uma empresa, tá? Então, aqui é uma tela que mostra um home broker, porque hoje a gente compra ações no celular mesmo, baixa o aplicativo, né, de uma corretora que você deseja, a gente vai falar sobre isso, e você mesmo escolhe a ação que você vai comprar e o valor que você vai gastar nessa compra. Tá? Você transfere do banco para a corretora. Alguns bancos têm aplicativos também que fazem compra, Caixa tem, né, home broker, mas eu vou falar aqui sobre corretoras, e você compra. Então eu vou te explicar para você uma técnica que você mesmo vai exercer, tá bom? A gente pode trocar ideia no grupo, lá você pode mandar de ações que você queira comprar, que você acha boa ou não, para o grupo discutir. Tem um grupo de dividendos para quem acaba esses encontros e deseja continuar interagindo, um grupo permanente, você pode entrar nesse grupo ao final desses encontros e a gente continua discutindo sobre isso, mas você mesmo vai escolher. Porque a partir do momento que alguém está escolhendo para você, é um negócio complicado. Aí eu quebro o que eu falei no nosso primeiro encontro, né? Eu critiquei governo, critiquei sindicato, critiquei previdência, falei, não confie em ninguém, confie em você. Então você não tem que confiar em mim também, você vai escolher as ações que você vai comprar, eu vou te dar um direcionamento e você acata se você achar que vale a pena ou não. Bom, aqui é um exemplo de ação em papel. Hoje a gente não pega mais ações, elas ficam digitalmente guardadas, isso está evoluindo inclusive para ir para o mundo das cripto, porque uma coisa muito boa que tem nas criptomoedas é o sistema de blockchain, né? É muito seguro. Então, não só tem do Bitcoin, mas Ethereum também, né? A rede Ethereum, que é do Tether. A gente costuma falar Ethereum, mas a rede Ethereum também é uma rede segura, tem o Solano, tem outras redes dentro do mundo cripto que são muito seguras. E o mundo real está migrando para o mundo digital por causa dessa segurança. Então, na verdade, você ter documentos em papéis vai se tornar cada vez mais rápido. Mas eu coloquei aqui, tá, um exemplo de ação. Eu tenho aqui em casa umas ações, né, porque meu pai faleceu, eu tinha 10 para 11 anos de idade. Mas ele já tinha uma certa idade, eu sou caçula do caçula, quando eu nasci ele tinha 61 anos, então ele já imaginava que não fosse me ver crescer. Ele teve preocupação de deixar alguns investimentos para mim, tadinho. Mas ele não era muito bom de finanças, tá? E aí ele deixou uma caderneta de poupança para mim, que o dinheiro comeu. Ele deixou também umas ações. A empresa faliu em 2005, eu não recebi nada. Mas eu tenho até hoje papéis, né? Então ele faleceu em 81. 81 meu pai faleceu em 1981. Em 2005 a empresa faliu, só que ela não pagava dividendo, então não recebia dividendo, era muito pouco. Enfim, dinheiro, não recebi nunca nada dessas ações. Eu tenho 2.500 ações de uma empresa chamada Sion, eu guardo só para lembrança, né? Que eu tinha que fazer melhor para as minhas filhas, eu estudei para isso. E é parecida com isso aqui, só que está escrito Sion. Isso aqui é uma ação, tinha em papel, você guardava, né? É como se fosse dinheiro, né? Valia pela você tê-la. Hoje elas ficam
A própria Bolsa de Valores tem um órgão em separado que faz a custódia das ações que a gente fala. Então, aqui fica totalmente guardado digitalmente, você tem comprovante, tá? Então, é como se fosse uma criptomoeda, vai. Só que o banco toma conta, você não precisa ter um wallet. Igual hoje tem as corretoras de criptomoeda que fazem. Bom, quais os tipos de ação? Então, você tem a ação ordinária que tem o ticker 3. O que é ticker? Ticker são as letras que simbolizam a ação, como se fosse a simplificação do nome da ação, tá bom? Então, por exemplo, lojas americanas, tem esse ticker 3 aqui, tá? É AMER3. Bom, qual a característica? Elas dão direito a voto nas assembleias dos acionistas. Sim, se você tiver milhões de ações delas, você pode votar na assembleia, tá? E são ações do novo mercado. O que é novo mercado? Seria, assim, o mais alto grau de segurança do mercado de ações. Quem está dentro do novo mercado, no mercado de ações, é uma ação que seria, assim, top de segurança, né? E a Americana estaria no novo mercado, mas a Americana, todo mundo sabe, para a gente, ela faliu, né? Então, vou ter o gráfico aqui da queda que teve até hoje, está num limbo danado, tá certo? Então, por isso que eu botei de propósito para polemizar isso. Tem um detalhe. Tem tag along. O que é tag along? Tá? É porque quando tem o maior proprietário das ações, ele negocia a venda da empresa, né? E aí, geralmente, quem tem menos ações ganha menos. Então, o tag along é que pelo menos 80% do valor que o sócio majoritário recebeu, você vai receber também como minoritário, uma proteção, você não ficar com migalha lá do valor que foi pago pela empresa, tá certo? Para mim não significa nada, senão a Americana não tinha despencado igual despencou através de fraude. Foi uma fraude que aconteceu, quando foram ver o balanço real, a empresa estava super deficitária em vez de estar superavitária, né? Ou seja, estava com um prejuízo muito grande em vez de estar com um lucro grande que parecia que tinha, por fraude nos balanços. Então, o preço da ação, geralmente, ele segue a cotação. Tá? Então, como a empresa mostrou ter um valor muito menor, o preço desabou. Tá? Muito menor do que estava naquele momento. Tem as ações preferenciais, que é o ticker 4. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, OIBR4, ações da Telefônica, uma empresa de telefonia chamada Oi. Bom, as preferenciais dão a prioridade no recebimento de dividendos ou no reembolso de capital caso uma companhia seja liquidada. Aí eu coloquei aqui a provocação. Garante o recebimento? Não. Então, o que é legal não significa ser o real. Tá bom? Então, botei exemplo da Oi, que faliu, por isso que não tem o gráfico da queda dela, ela quebrou. eu perdi dinheiro com essa ação aí. Tá bom? Então, ninguém costuma falar de prejuízo. Eu tive prejuízo com a Oi. Eu comprei barato, eu comprei 1,50, estava 1,28 aqui antes dela falir. Eu comprei há muitos anos atrás, eu tinha comprado, quando eu comecei a investir, uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, eu comprei a R$1,50, comprei alguns valores mais baratos, e eu perdi tudo. Mas foi um dinheiro, como era uma empresa que estava passando por dificuldades, um dinheiro que eu coloquei assim, que não ia me doer se perdesse. Tá? Então, isso é uma estratégia de dividendo. Até seria porque ela tinha grande perspectiva de dar uma virada e pagar altíssimos dividendos, porque ela era uma empresa que estava enxugando o custo dela. Então ia sobrar mais dinheiro. E telefonia, eu vou mostrar para vocês que é uma área que pode ser de dividendo, tá bom? Então por isso que eu estava investindo nela, mas deu errado minha aposta, eu perdi o dinheiro. Tá? Então está aqui o exemplo. E está aí um caso, tá bom? De perda. Todo mundo só fala em ganhar, né? Então tá aí eu contando que eu perdi dinheiro. Bom, para as ações preferenciais, tem que ter pelo menos uma dessas condições. Ou ela distribui pelo menos 25% do lucro líquido como dividendos. As empresas, em geral, no Brasil, elas têm essa obrigação, tá? Tanto a ordinária quanto a preferencial. Agora, pode ser também, ou de receber pelo menos 10% a mais dividendo que as ordinárias. Tá bom? Ou também pode ter as mesmas condições de tag along, aquela de 80%, igual a ordinária, em relação ao majoritário. Então, uma dessas três aqui, a preferencial, ela tem que ter. Uma delas, não são as três. Uma dessas condições, a lei exige que a preferencial cumpra. Tá? Rodrigo, qual das duas você compra? Como eu viso dividendo, eu compro a que está mais barato. Tá bom? Eu
quero até ter milhões de ações no futuro, mas eu não quero me meter em assembleia, então, o que está mais barato eu compro. Se eu me metesse em assembleia também, eu tenho que indicar um profissional para aquela área, para poder dar pitaco, né? Porque ou ia contratar para me orientar, porque você vai deliberar sobre a empresa, quais as melhores decisões para a empresa, tá certo? Então, como eu não sou especialista das ações que eu tenho, da grande maioria, eu contrataria alguém que sabe muito mais do que eu para poder falar, então não me interessa muito. E lá tem bilionários lá, que são dono dessas ações, sabe muito mais do que eu, então eu quero receber dividendo para poder pagar minhas contas no futuro. Tá certo? Pode ser que eu mude de ideia no futuro, mas por enquanto eu compro que está mais barato, porque vai pagar mais dividendo. Tá? Então, essa é a lógica. Eu vejo a ação. Então, você tem, por exemplo, você tem o IBR3 ou o IBR4, por exemplo. Então, eu comprava a que estava mais barata, não me preocupava se era ordinário ou preferencial. No caso, quando eu perdi, eu tanto faria também qual das duas eu tinha, que faliu, né? Então, como eu mostrei para vocês, questão de ser ordinário ou preferencial, na prática, para mim, não faz diferença nenhuma. Faz diferença o preço. Se estiver mais barato, eu compro mais ação, recebo mais dividendo. Bom, tem o Unity também. O que é Unity? É uma jabuticaba, até já falou, é uma jabuticaba brasileira, não existe em outro país. É porque eles fazem combinação de preferencial e ordinária. Por que inventou essa miséria, cara? Vai saber. Geralmente, em alguns casos, elas têm mais liquidez. Eu já adianto para vocês. O que é liquidez? É a facilidade para você comprar e vender. Tá certo? Então, liquidez é uma coisa interessante. O que é liquidez? Por exemplo, você imagina você comprar um carro cinza ou um carro vermelho. Qual que vai vender mais fácil? O cinza. Por isso que geralmente o carro vermelho é mais barato. Tá? Então, liquidez é isso aí. É a facilidade de você vender alguma coisa. Quanto maior a liquidez, melhor. Então, tem gente até que prefere pagar um pouco mais para ter liquidez. De certa forma, é até interessante isso. Não para mim, que eu sou pequeno investidor ainda, mas para quem tem milhões de ações, o camarada ele procura, se ele quiser vender, vai ser bem mais difícil do que eu que tenho menos ações. Então, por isso, ele busca liquidez. Então, por exemplo, pega aqui a Croton. Então, Croton 11 tem uma ação ordinária e 6 preferenciais. Tá bom? Aqui, Alhammer. Tá? Você tem aqui uma ação ordinária e 4 preferenciais. Estão entendendo? Então, vai variando. Tá? A quantidade de ordinária e preferencial nesse pacote. Eu procuro comprar a mais barata. Em poucos casos, eu já tive até Unity, tá? Mas são poucos casos que vale a pena pela liquidez, como eu estou falando com vocês. Tá? Geralmente é ordinário ou preferencial. Bom, como você pode investir na Bolsa? Que é a pergunta óbvia, que é muito feita aí. Através de um corretor. Tá? Então, você pede para um corretor comprar ação para você, ou você compra diretamente. Você pode também ter um corretor que você peça indicação, ele te dá indicação e você compra. Tá? Que é o mais comum até hoje em dia, que você faz pelo celular, né, as compras. Tá bom? Eu coloquei aqui, o corretor te auxilia, né, teoricamente. Tá? Eu fujo. Tá? Eu tenho 2 contas. Eu tenho na XP e tenho na Clear. XP eu tenho porque eu uso o cartão da XP, eu tenho cashback em investimento. Tá? Na Clear é porque eu não pago. Até um ex-aluno, tá, que está fazendo o curso também mandou mensagem para mim. Aí ele perguntou, né? Estou pagando R$ 4,90 na XP lá, você tem outro para indicar? Eu falei, Clear, faz na Clear que lá você não paga corretagem. Ele falou, vou comprar R$ 100 de ação, pagar R$ 4,90, é considerável. Eu deixo uma ação aí para trás, 2 ações, dependendo do que eu estou comprando. Eu falei, não vale. Tá? Então você faz lá na Clear. Então eu tenho. E da XP, o corretor me ligou um dia e falou, suas ações aí estão indo mal, vende suas ações, compra outros detalhes. Ele ia ganhar corretagem na compra e na venda de ações. E a XP também. Por isso que eles ficam te incentivando a comprar e vender. Tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui que escolher uma ação não precisa ser para a vida toda, mas o seu pensamento é que seja para a vida toda. Se ela perder o motivo, o fundamento para você manter a ação na carteira, você vende. Porém, você vai fazer de tudo para manter, porque a sua ideia é a longo prazo. Então, quanto mais você ficar com a ação, melhor. Tá certo? Essa é a ideia. Você vai comprar uma ação esperando que ela valorize muito no futuro, que ela pague muito dividendo no futuro. Está entendendo a lógica? A gente tem que pensar, quanto mais tempo a gente consegue investir, mais a gente ganha e mais seguro é o investimento. Isso é estatístico. Tá bom? Então, aí eu peguei e só respondi para ele.
Sei lá, troca suas suas ações estão perdendo bastante nesse momento, da Bolsa de Valores e tal. Eu só falei assim, estou feliz com minhas meninas. Aí ele falou assim, pô, você está perdendo dinheiro. Eu respondi isso no WhatsApp, né? Eu respondi, longo prazo. Mas aí continua, eu só não respondi mais. Aí passou um tempo, rapaz, e pegou minhas ações, pô, explodiram de valorização, porque não é minha expectativa agora. Estou investindo para o futuro, mas por um acaso, né, tinha uma ação que eu até indico bastante eu sabia que ela ia valorizar, que é PetroRio. Ela não paga dividendo ainda, mas ela vai pagar altos dividendos, ela vai pagar por volta de 27% de dividendo a partir do ano que vem. Né? E ela deve dobrar ou triplicar de preço até o final desse ano. Então eu tinha, e ela pegou agora com essa guerra do Irã, então, valorizou quase 50% só esse ano. Aí minha carteira foi lá em cima, porque ela é bem concentrada em PetroRio, que é outra coisa que eu vou explicar para vocês, tá? Que na academia se ensina a diversificar, a espalhar o investimento. Mas isso não é a melhor forma de fazer, não. A melhor forma é você concentrar. Né? Mas para isso você tem que estudar. Não é você fazer loteria. Você aposta mais em quem tem mais chance de vencer agora. E foi o que eu fiz. Então, minha carteira explodiu de valorização. Aí ele mandou para mim, parabéns, está muito boa sua carteira, que eu te orientei, você seguiu. Eu falei, com certeza, você me orientou bem, eu segui tudo que você falou, com certeza, vai. Então, por isso que eu cortei isso aqui, mas teoricamente é para te auxiliar. Tá? Eu sempre investi diretamente, por isso que eu estudo. Eu prefiro fazer meus erros, comprar o eu e falir, mas eu comprei, eu estudei, eu fiz uma aposta que deu errado, do que alguém me indicar isso, ganhar dinheiro, eu perder dinheiro ainda. Tá? Então, eu prefiro isso aqui. Investir diretamente. E aí é de cada um. Como eu falei, cada um escolhe para onde vai. Tá? Agora, não é aposta, você tem que estudar. Isso que nós estamos fazendo aqui. Então, olha só. Aqui você tem várias corretoras, você escolhe a que você quer. Eu já falei, eu tenho XP, porque eu uso o cartão da XP, que me dá cashback e investimento. Inclusive, até saquei depois de 1 ano e meio, o que já tinha lá, e investi esse dinheiro, porque ficava no fundo de renda fixa. Eu resolvi investir em outra área, e eu saquei e investi. E aqui eu uso desde que eu comecei há 8 anos atrás. Tá? Tem outros também. Aqui, por exemplo, eu coloquei, para menor de idade, a Rico é a única que eu tenho conhecimento que abre conta, para quem é menor de 18 anos. Tá? Porque aqui na Clia, por exemplo, eles não abrem a conta para quem é menor de 18 anos. Tá? Na XP eu não sei. Tudo é grupo XP de passagem, tá? Mas a Clia não abre, e a Rico abre. A Rico, acho que ela não cobra também para você fazer compra de ação. Não cobra corretagem. Tá? Então, isso aí é bem interessante. Principalmente para nós que estamos começando, no longo prazo, toda economia que você puder fazer, melhor, né? Bom, então é isso aí. Quando eu comecei a investir, a Clia cobrava 50 centavos por corretagem, a XP cobrava R$15. Aí você entende bem o que eu fui para a Clia. Ela me atende bem. Se me atende bem, eu não fico comprando e vendendo toda hora, entendeu? Não fico fazendo day trade. Então tá bom demais. Tá aí a Clia, né? Falei que eu uso. Aqui, dando um exemplo da Clia, você vai lá, aparece aqui, você é chamado home broker. Você baixa o aplicativo, né? Você abre a conta, tem que mandar lá a documentação que eles pedem e tal, você abre a conta lá, tá? E você vai, coloca a quantidade de ações que você quer aqui. Você seleciona quem você quer. Então, por exemplo, Banco do Brasil Seguridade. Você vai lá, seleciona, tá certo aqui o valor que estava na época lá, 30 e poucos reais, você já tem noção. Você coloca a quantidade que você quer comprar, você já selecionou lá que é compra e você aperta comprar. Tá? Mas isso aí tem tutorial. Estou só dando aqui uma amostragem para vocês. Tem tutorial, tem vídeo nas corretoras, como faz para comprar e tudo. Tá bom? E aí você vai e compra a quantidade de ação que você quiser e vai ficar na custódia da corretora. Tá? Mas fica também registrado na B3, que é a nossa Bolsa de Valores. Você recebe um e-mail avisando, a B3, está aqui, está na XP, na Clear, mas nós recebemos aqui sua compra, está aqui custodiada, nós estamos responsabilizando por isso, tá? Então, que a Bolsa de Valores é o órgão diretamente encarregado de gerenciar o mercado financeiro, tá bom? E acima está o Ministério da Fazenda. Quais são os setores de dividendos? Financeiro, aí eu boto aqui bancos tradicionais, tá? Porque banco digital
tipo Nubank, é considerado banco de crescimento. Isso é uma outra estratégia que eu comentei com vocês. Aliás, eu não sei se eu comentei com vocês. Porque tem pessoas que compram ação esperando a valorização dela. Tá? Então, muitas vezes, a empresa de dividendo, ela mostra os indicadores dela que ela vai te dar retorno daqui a 500 anos, por exemplo. Isso não é exagero, gente. Tem empresa, principalmente de tecnologia, que tem aí o PL, que é o preço sobre lucro, igual a 500. O que significa isso? Que daqui a 500 anos, com o lucro que ela tem, você retorna o valor que você investiu. Só que tem gente que compra e fala, não, mas no futuro ela vai aumentar aí 100 vezes o lucro. Então, de 500 vai para 5. 5 está relativamente barato. Até 15, PL igual a 15, quer dizer, em 15 anos você recebe de volta o quanto você investiu, é um valor considerado aceitável. Quanto mais baixo que isso, melhor. Tá bom? Então, as empresas de crescimento têm PLs altíssimos. E tem gente que compra esperando o futuro. Como eu não sou vidente, cara, eu não confio no futuro, eu prefiro investir em dividendos. Até porque eu gastei muitos anos para entender por que a gente compra ação esperando só a valorização dela, sem pensar em dividendo, né? Que eu quero a valorização da ação também, mas eu quero dividendo, que é a renda passiva, tá certo? Porque eu fico imaginando que eu quero ter um curral cheio de vaca, por isso que a ação de dividendo é chamada de vaca leiteira, né? Porque você vai lá e colhe sua alimentação, colhe sua subsistência e deixa as vacas lá, se retira, né, no caso, sua subsistência e deixa as vacas lá. Eu fico pensando, se eu tiver que matar a vaca para comer e matar a minha fome, eu tenho uma vaca a menos no pasto. Por que eu vou querer um negócio desse? Entendeu? E, realmente, depois de muitos anos, eu vi um especialista em ação de crescimento, ele falou nisso, que o pai dele, de vez em quando, vende ação para poder complementar a renda de aposentado dele. Eu falei, não vejo lógica nisso aí. Eu quero ganhar dividendo, renda passiva, deixar lá as ações e retirar dinheiro, tá bom? Mas existe essa estratégia de investir em valorização. Tem gente que prefere, que segue, bato palma, não é que eu sigo, eu estou explicando por quê. Tá? E até eu gastei muitos anos seguindo ação de dividendo, mas eu sempre prestava atenção em quem investe em desenvolvimento para chegar a essa conclusão há pouco tempo atrás. Foi ano passado que eu consegui, né, comprovar isso aí, que é um negócio que não tem, para mim, não é o correto a fazer. Bom, mas vamos lá. Então, financeiro, bancos tradicionais, não fintech, setor de elétrica, principalmente transmissão, o filé do setor de energia elétrica, saneamento, seguros, telecomunicações, tá bom? E concessionárias rodoviárias. Alguns não gostam de telecomunicações, porque, por exemplo, você vê que hoje você liga pelo WhatsApp. Então, muita gente acredita que esse setor aqui pode colapsar no futuro, né? Pode sofrer uma disruptura, tá? Mas hoje é um setor de dividendos, que eu falei que até a Oi, eu comprei ela barato, né, esperando que ela valorizasse, mas principalmente que ela pagasse grandes dividendos, porque se eu comprasse a 1,50, ela pagasse, imagina, no futuro ela valesse R$ 15 e pagasse 1,50 de dividendo, a primeira vez que ela pagasse dividendo, o investimento que eu fiz voltava, entendeu? Mas não deu certo, foi uma aposta, eu sabia que era uma aposta, por isso que eu botei um dinheiro também que não ia me matar se perdesse. Então, está aqui os setores de dividendo. Isso aqui são, para resumir para vocês, são empresas que estão no topo da maturação. Então, a empresa começa, ela precisa crescer. Então, a PetroRio, que eu falei, por exemplo, é uma petroleira, tá? Ela tem um retorno muito bom sobre o capital, né? Ela tem 45% de ROI. Com 20% de ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Return on Equity, né, em inglês, com 20% em 5 anos você retorna seu investimento. A PetroRio tem 45%. Só que ela não paga dividendo, porque ela está crescendo. Ela investe em comprar novos campos para explorar, campos de petróleo. Tá bom? Então, eu comprei esperando o futuro, e ela, ano que vem, ela vai começar a pagar altos dividendos. Ela tem uma valorização grande também, nesse período, como eu falei para vocês. Então, eu sou cara, eu sou fominha. Eu geralmente eu procuro crescimento e dividendo. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui os setores. Essas empresas elas já estão maturadas. Então, por exemplo, Itaú. Então, não tem mais para onde crescer, já é um banco gigantesco. Então, o que ele investiria para poder crescer, ele distribui de dividendo, entendeu? Lembra que dividendo é o dinheiro distribuído do lucro, né? Parte do lucro é distribuído, vamos falar assim, melhor. Então, quanto mais do lucro ele puder distribuir, melhor.
A mesma coisa elétrica, você gasta muito para construir uma usina hidrelétrica, uma rede de transmissão, uma rede de geração de energia. Mas depois de construído, você só faz a manutenção, que é bem mais barato do que a construção. Então, o dinheiro praticamente todo do lucro é distribuído. Mesma coisa saneamento. Seguro é um setor também que não tem muito gasto. Então, praticamente todo o lucro de uma seguradora é distribuído para os acionistas. Entendeu? Mesma coisa telecomunicações em relação à elétrica, tá? E concessionária rodoviária. Você gasta para fazer lá a obra e tal, mas depois o dinheiro que vai entrando é uma máquina de dinheiro. Você faz a manutenção, gasta quase nada em relação ao que você está arrecadando. Tá bom? Então, essa que é a ideia de setores consagrados. Aqui, ó, tem uma plataforma gratuita chamada Fundamentos, que vou explicar para vocês como escolher ações de dividendo. Existem empresas que pagam para indicar carteiras de ações de dividendo, ou vacas leiteiras, né? Também alguns lugares chamam assim. Isso é uma norma, um nome do mercado, uma nomenclatura do mercado. E a assinatura às vezes é 5, 10 reais por mês, acho que vale muito a pena. Até não só pela indicação das ações, mas pelo relatório. E essas indicações também, geralmente eles colocam várias ações, você escolhe a que você vai comprar. Não tem conflito de interesse. É diferente de você comprar com um corretor, uma corretora, que ganha pela compra que você faz e pela venda. Tem um conflito de interesse. Claro que tem gente honesta, né? O cara vai ser imparcial. Ele vai procurar te oferecer o que é melhor para você, dentro da ética, da moral. Mas, cara, isso aí é a minoria, tá? Vamos ser honestos aqui. A maioria vai querer ganhar dinheiro em cima de você, antes ele que você. É por isso que eu não consulto com corretor de ação. Eu compro direto as ações que eu quero, que eu estudei para poder fazer isso, tá bom? Então, a ideia é essa. Agora, quando você contrata uma casa de análise, você paga um relatório mensal, é o contrário, você tem que dar boas indicações para você continuar pagando a assinatura que você tem. Então, aí ele não tem conflito de interesse, ele não ganha dinheiro com quem ele está te indicando diretamente. Ele ganha dinheiro se o que ele está te indicando for uma coisa boa e você ficar satisfeito. Então, ele te dá um cardápio e você escolhe ali. Aí ele fala o relatório, o que ele está indicando e tal, aí você estuda e escolhe. Tá? Eu tenho umas três casas de análise que eu tenho uma assinatura, que eu peguei promoção, enfim. Tenho aí, eu gosto de ler os relatórios deles, olhar, algumas coisas até eu já aproveitei do que eles publicaram, entendeu? Então, mas aqui você não precisa pagar nada em fundamentos. É gratuito, né? Tá aí livre na internet para você poder usar. Aí, o que você vai fazer? Você vai aqui, ó, nessa parte aqui, você vai clicar aqui e vai aparecer isso aqui, busca avançada. Aí você vai lá, em Dividend Yield, você vai colocar 6%, que é 0,06, tá? 6 dividido por 100, 0 ponto, né, vírgula? 0,06, tem que colocar lá. O que é Dividend Yield? É o percentual em relação ao preço que você está recebendo de dividendo. Então, por exemplo, se a ação custa R$100, ao final de um ano, ela pagou R$6, então é 6%. Tá? Então, é o mínimo que você tem que esperar da remuneração de um investimento é 6%. Isso é um número mundial, tá? Isso no mundo todo. Isso aqui, desde os anos, o livro do Dácio Bazin, que eu vou colocar no grupo até para vocês, que é a Bíblia de investimento em dividendo, né? É o único livro no Brasil. Vamos falar o primeiro, que depois outras pessoas até escreveram, mas vamos falar um livro clássico, o primeiro livro de dividendos foi o Dácio Bazin, muito atual, diga-se de passagem, tá? Eu já li mais de uma vez, uma linguagem simples. É bom o livro, porque ele já estava rico já quando ele escreveu, então estava pouco se danando para poder agradar os outros. Ele falou que ele achava mesmo. Você nota isso na leitura, tá bom? E 6% é o mínimo que se espera. Por isso que quando se vai falar de aluguel de imóvel, você fala em 0,5%. O aluguel para você receber de um imóvel tem que ser pelo menos 0,5% do valor do imóvel, porque meio vezes 12 dá 6. Entendeu? Tem 12 meses ao ano, 0,5% por mês, 6% ao ano. Outra coisa, ROI, que eu falei, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, 20%, tá bom? Coloca 0,2%, 20%. No modelo do Dácio Bazin é só 6% de dividendo, tá? Mas aí você coloca aqui, ó, mistura com Buffett. Buffett fala que tem que ter... Buffett, ele investe em ações de crescimento, que a ação tem que te dar pelo menos 20% de retorno
sobre o patrimônio líquido. Então, a gente mescla Bazin com Buffett, tá bom? E aqui, uma coisa que eu não tinha feito em outras turmas, eu fiz agora, liquidez das ações. Bota de R$ 1 milhão de movimentação da ação, porque tem empresa que é muito pequena, tá? E paga dividendo até altíssimo, 13%, 15%, só que você vai ver, você não vai ter dificuldade de comprar ação, então não vale a pena. Tá? Por isso que a liquidez, né, como eu falei com vocês, que é a facilidade de comprar ou vender, coloca 1 milhão por dia de movimentação. Ou seja, uma empresa que tem o mínimo de movimentação para você poder comprar. Tá certo? Você colocou aí, aperta lá para selecionar, aí aparece uma quantidade imensa de ações, tá bom? Deixa eu tirar até para ler melhor aqui, gente. Então, essa daqui, até vou ver aqui, cara, eu esqueci. Aqui é a parte de varejo, tá? Essa empresa aqui é eletrodoméstico. Aqui é Riachuelo, que é varejo, e eu falei com vocês o quê? Varejo não é setor dividendo. Não aparece lá, inclusive, naquela relação, porque eu não vou nem gastar tempo olhando. Tá certo? Tá falando aqui, ó, dividendo de aqui, ó, 44,96%. Isso aqui é alguma coisa muito excepcional, porque não paga nem dividendo, quanto mais dividendo alto assim. Isso aqui foi algum dinheiro, uma indenização que a empresa recebeu e repartiu. Por isso que, mais à frente, eu vou dar a dica para vocês também, seleciona aqui e depois precisa 10 anos de dividendo da empresa. 10 anos de distribuição de dividendo. Lembra só, longo prazo. Quanto mais informação você tem, melhor. Então, quanto mais tempo você espera o investimento, quanto mais tempo você analisa a empresa, no tempo, né? Então você pega 10 anos de dividendo, você está mais perto de fazer uma boa escolha. Então aqui, ó, isso aqui é irreal. Riachuelo, então, setor também varejo é irreal. Vulcabras, irreal. Tá bom? Então, de cara, as três maiores aqui, a gente tira que setor de varejo, tá? Que é um setor altamente competitivo, que não te dá margem de lucro adequado. Você tem margem muito pequena, às vezes 3, 5% de lucro é muito pouco para você distribuir dividendo dessa escala aí, tá bom? E exatamente como você tem um mercado muito competitivo, é muito fácil quebrar. Lembra Mesbla, lembra Sears, desculpa, lembra Ricardo Eletro, tá? Várias empresas, Mapping, várias varejistas que sumiram do mapa, tá certo? Bom, aqui, Petrobras. Petrobras é do setor de petróleo, que não é o setor específico de dividendo. Mas a Petrobras, há alguns anos, tem pago bons dividendos. Tá? Então, é uma empresa que não é para ficar na carteira a vida toda, porque commodity, né, petróleo, commodity é um bem que, vamos dizer assim, é fácil para se comercializar. Vamos dizer, o petróleo, ouro, prata, tudo isso é commodity, que são recursos minerais. Não precisa de grande tecnologia, de grande investimento assim vultoso para poder. Até petróleo é caro para extrair, mas no geral você não tem grandes obstáculos para poder explorar. Isso que é uma commodity, tá? Alguma coisa que não é específica, tá? Para se comercializar. Mas Petrobras poderia até entrar numa carteira de dividendos atualmente. Assim como Vale tem pago bons dividendos, também é minério, também é setor de commodity. É um setor que oscila muito. Então, é tradicional de uma carteira de dividendo, tem muita gente que nem opta nisso aí. Diferente do Rodrigo, que está comprando PetroRio, né? Que é setor de petróleo, que eu acredito que vai pagar bons dividendos em breve. Aqui, Marco Polo, que é setor industrial, também não é um setor específico de dividendo, mas está até pagando bons dividendos atualmente. Que, ó, 15%, ela pode estar até pagando isso aqui mesmo. Tá? Aqui tem Grandene, tá? Grandene é de sapatos, varejo. Bons dividendos, então corta da lista. Aqui poderia estar Metal Leve. Metal Leve é uma área industrial, mas tradicionalmente paga bons dividendos. Eu tenho, por exemplo, Tupi e tenho Ferbasa, que é do setor industrial. São áreas, são empresas que geralmente pagam bons dividendos. Mas isso aí, quem for fazer avançado, eu mostro minha carteira e discuto outras carteiras de dividendo. Tá? O Wix é uma empresa de corretagem de seguros. Então, ela tradicionalmente paga bons dividendos. Ela passou uma reestruturação, tem alguns anos que ela não tem pago, tá? Mas ela é um setor que poderia ser também, entrar numa carteira. Banco do Seguridade, tá? Que é a corretora, eu acho excelente o Banco do Seguridade, uma corretora de seguros ligada ao Banco do Brasil.
Aqui, Card System está pagando bons dividendos, mas esse aqui é setor de tecnologia, é uma empresa de tecnologia. Então, também, como eu falei, geralmente não se coloca em carteira de dividendos. Aqui seria mais uma empresa de crescimento, tá? Apesar de estar pagando, ó, dividendo de yield alto aí, tá certo? Bom, enfim, aqui eu não me lembro quem que é esse aqui, MD, né? Só um instantinho, deixa eu ver. Será que é Monark, cara? Bom, deixa eu confirmar aí. Na dúvida, deixa eu só pesquisar aqui, só um instantinho, gente. MD NE3. O que é isso aqui? Amora do Brooks é engenharia. Não, empresa de engenharia. Empresa de engenharia é empresa cíclica. Depende da taxa de juros. Taxa de juros alta, baixa o valor delas, baixa o lucro, consequentemente, porque o valor baixou, porque menos pessoas compram um apartamento quando a taxa de juros está alta. Consequentemente, você vai ter um lucro menor dessas empresas, por isso que cai a cotação delas, e tendo um lucro menor, paga menos dividendo. Então, você tem que pegar a alta do ciclo. Tá? Agora, algumas pessoas gostam. Eu tenho algumas construtoras que eu comprei na baixa do ciclo, só que não subiu até hoje. Tem alguns anos que eu estou com elas, uns 6 anos pelo menos. Tá? Tem duas construtoras, a Elbor e a Tecnisa. Tá? E a Elbor até paga dividendo, pouco, mas paga, a Tecnisa não. Então você fica com o dinheiro parado, imobilizado, aí, esperando a graça do dia que elas vão subir. Mas eu logo quando comecei a investir, investi em algumas empresas de aposta. Então, como o setor de construção civil estava em baixa na época, eu comprei, até hoje não recuperou, mas é a aposta que eu fiz. Quando você vai fazer aposta, geralmente você escolhe 5 empresas. Então, tinha essas duas aí, tinha a Oi, tá certo? Cogna está bem, já está na minha carteira até hoje. E tinha outra lá, a IRB Seguradora também. Está lá como uma aposta. Está recuperando aos pouquinhos, que é uma resseguradora. Tá? Mas até hoje não voltou o valor que tinha no mercado, não. Bom, Metal Leve é uma boa empresa, setor de industrial, mas paga bom dividendo. Tegma, aqui é de serviços, tá? Não é setor, aqui direcional, construtora. Aqui, ó, Taesa. Aqui, ó, uma unit aqui, ó, que aparece Taesa 3, 11, 4. Qual que eu vou comprar? Que pagar mais dividendo? 7,40, 7,32, 7,24. Então, eu compraria, né? Qual eu vou comprar? Qual eu compraria? Aqui, o ticker 3, a ordinária da Taesa. Tá bom? Alguns compram a Taesa 11 porque ela é mais líquida, mas aqui você pode comprar sem problema, você não vai ter problema de comprá-la, não. Tá? Então, tem outras empresas, tem Itaú também, tal, mais para baixo aí, Itaú, excelente pagador de dividendo. Tá? A métrica de preço, tá caro ou tá barato? Se está pagando 6% pelo menos, então a gente considera que está barato. Essa é a regra do Bazin, porque o preço importa, gente, tá certo? O preço importa. Então, uma métrica simples é ver se paga pelo menos 6%. Tá? Tem várias formas de se determinar o preço justo para uma ação, mas essa é uma forma simples e eficiente. Tá bom? Pagar 6%. Por isso que eu coloquei os 6%, crescer 20%, você tem uma empresa também que possa te dar crescimento e liquidez de 1 milhão de ações, pelo menos, para você não comprar ação que você não vai conseguir comprar depois mais, ou vender, ou vai ter dificuldade para comprar. Bom, então vamos seguindo aí. Bom, se tiver alguma dúvida aí, meus amigos, manda aí, tá? Até olhar e ver se tem alguma coisa aqui. Boa noite aí. Luiz Gabriel, muito bom. Isso aí, boa noite para todos. Vamos lá, continuando. Então, aqui, por exemplo, eu montaria a carteira, né? Acho que até o Itaú lá, deixa eu voltar aqui e ver se tinha o Itaú. Não tinha o Itaú não, cara, eu viajei aqui, fiquei com o Itaú na cabeça, cara. Devia ter colocado aqui Marco Polo, aqui como isso, mas enfim, o Itaú estava na outra página, tá? Então eu coloquei Banco Brasil Seguridade, que viu lá que tinha uns 7%, Taesa, escolhi o ticker 3, igual eu falei com vocês, tá bom? Metal Leve, coloquei, e o Itaú. Estaria na segunda página. Não ficar muita coisa, eu só mostrei o raciocínio. Aqui você tem setor seguros, setor elétrico, banco tradicional, industrial, que não está naquela regra, mas como eu falei com vocês, aqui é uma empresa boa. Tá? Então, isso aqui seria um exemplo de carteira que você montaria. Na verdade,
eu vou sugerir você comprar uma só delas, qual que você acha melhor. Compra uma delas e vai comprando enquanto valer a pena, enquanto pagar 6% de dividendo. O dia que não pagar mais, você analisa se vende, se mantém e vai para outra. Tá bom? Mas aqui está um exemplo de como você montaria uma carteira. Eu não sugiro que você monte carteira. Compra uma ação e vai comprando enquanto você precisar. Tá? Enquanto precisar, não, desculpa, enquanto você puder. Falei aqui, verificar liquidez, coloquei lá 1 milhão pelo menos de movimentação por dia. Escolheu aquelas ações, pesquisa 10 anos. É que, na verdade, eu já sei que elas pagam bom dividendo, então já fiz essa pré-seleção. Mas se eu ficasse na dúvida, pesquisa 10 anos de dividendo. A própria plataforma Fundamentos, ela te dá isso aí. Você vai na empresa, dividendos. Ela abre um gráfico só de dividendos que a empresa paga. Compre uma de cada vez, tá? Eu mesmo caí no erro, porque nos livros, na academia, se ensina a você diversificar. Então, o primeiro investimento que eu fiz, eu peguei meu dinheiro e dividi em 5. Comprei as 5 ações. Entendeu? E assim fui fazendo. Depois eu falei, cara, isso aí não está certo, isso aí tem alguma coisa errada com isso. Porque eu estava dividindo meu dinheiro. Eu falei, eu tenho que pegar, e depois eu fui lendo, fui aprendendo, eu vi que os grandes bilionários, eles são igual tubarões. Eles veem uma oportunidade, eles vão com tudo que eles têm, e fica o tempo que for necessário investindo naquilo, até dar resultado. O Jorge Soros, por exemplo, que quebrou o Banco da Inglaterra, ele ficou 2, 3 anos só ali, esperando, investindo, até o dia que ele conseguiu o resultado dele. Claro que vai observando, ele começou com pouco dinheiro, ele primeiro pensou, teorizou, criou uma teoria, colocou um pouco de dinheiro, deu certo, e falou, então agora eu vou. Né? Mas enfim, ele ficou esperando até colher, paciência. Tá bom? Aí eu mudei minha estratégia, já falei com vocês até da PetroRio, que eu fiquei só investindo nela, até dá um boom. Estou esperando agora, que ela valorizou bem, eu vou voltar a comprar, tá? Eu estou esperando o preço estabilizar. Bom, porque subiu bastante, deu uma quedinha, mas ainda está, até porque tem muita incerteza. Então, infelizmente, provavelmente vai subir o combustível mais para frente bastante. O petróleo vai subir bastante ainda, a situação ainda está para estourar. Não está resolvida aquela situação do Irã, infelizmente. Tá bom? Compre uma de cada vez. Tá bom. Aqui está o livro, nosso livro básico, tá? Faça Fortuna com Ações, do Darcy Bazia, que é a única foto que tem dele, né? Na época quase não tinha internet. Ele escreveu esse livro aqui no início dos anos 90. Tá? A edição que eu tenho, pelo menos, é do início dos anos 90. Tá certo? Vale muito a pena. Vou botar lá no grupo, lá em PDF, vocês poderem ler. Eu tenho ele em físico, tem em PDF, vou botar em PDF para vocês. Vale a pena. Vale a pena adquirir. Até esse meu amigo dentista, ele fez aniversário, eu levei até um para ele, até comprei e dei um para ele. Aqui é Luiz Barsi, está vivo ainda, né? O Bazin já partiu dessa para a próxima. Ele foi amigo do Bazin, né? E segue essa estratégia de dividendo. Tem muito vídeo do Barsi na internet, vale muito a pena ver. Vale a pena demais ver, tá, o que ele fala. Vale muito, muito, muito mesmo. Hoje ele fala um pouco menos, que já passou para a filha dele o cetro de rei. A filha dele está aí, tem cobra para poder dar curso e tal, essas coisas. Então ele passou para ela, mas ainda tem alguns vídeos dele na internet, vale a pena ver. Tá? Então, Décio Bazin, ele dividia igualmente o valor investido nas ações escolhidas. Eu falei com vocês, eu peguei o dinheiro que eu tinha, escolhi 5 ações e dividi. Barsi só compra uma até ela ficar cara para comprar. Se vale a pena manter, ele mantém, se for cara demais, vende, mas geralmente ele mantém e começa a comprar outra que está barata. Tá? Eu sigo isso aqui também. Escolher ações que pagam 6% de dividendo ao ano. E aí não interessa, porque tem empresa que paga de 3 em 3 meses, banco geralmente paga de 3 em 3 meses. Banco do Brasil Seguridade, por exemplo, paga de 2 em 2 anos. A Taurus, que não é uma empresa daquelas de dividendo, mas ela tem característica de pagar dividendo, tá certo? Ela paga de 3 em 3 meses também. Tá? E tem empresa que paga anual. Então, não importa o período de tempo que vai demorar, você vai receber a mesma coisa. Então, pegar pelo menos 6% ao ano. Se pagar 4 ou 5%, você pode não descartar, se for uma empresa que estiver crescendo ainda. Tá bom? Então, ela compensa pagamento de 6% com o crescimento dela, que vai ser uma valorização do valor da ação. É isso. Bom, se durante
aqui fala semestre, mas como eu falei, tem empresa que é anual. Então, se a empresa, durante 2 resultados, ela fica menor que 6%, você vende. Isso aqui, gente, significa o quê? Que a ação está cara. Tá bom? Porque quanto mais dividendo ela pagar, o que é o dividendo? É o valor que ela está te dando dividido pelo valor da ação vezes 100. Então, quanto mais a ação, dinheiro ela está te dando, ou quanto menor o valor da ação, maior o resultado final. Tá certo? Então, ó, de novo. Então, aqui, pode escrever, valor que está te dando dividido pelo preço da ação vezes 100. Né? Que é percentual. Que então, essa é uma regra de 3, tá? Que você vai estar lá. O preço da ação está para 100, o valor que te distribuiu está para X. Aí você vê o percentual. Então é a mesma coisa. Então, por exemplo, se a ação está custando R$10 e você recebeu R$1 de dividendo, então 1 dividido por 10, 0,1 vezes 100 dá 10%. Entendeu? Então é assim que vê. Então, quanto menor for o preço, maior vai ser o resultado. Por isso que é uma métrica de valor, é um valuation simples de você fazer. Quanto mais dividendo está pagando, significa mais barata a ação. Tá? É uma métrica, não é perfeita, né? Porque, como eu falei, pode estar aumentando também o payout. O que é payout? É quando a empresa dá dividendo. Então, por exemplo, Banco de Seguridade, geralmente distribui 50% do lucro. Então, tem 50% de payout. O mínimo que uma empresa tem que distribuir quando tem lucro é 25%. Tá? Se te distribuir, então, um semestre, Banco de Seguridade distribui 75% de payout, o dividendo vai aumentar também. Tá? Mas, enfim, geralmente o aumento do dividendo é o preço da ação está barato. Agora, se o preço sobe, o dividendo diminui o percentual que você está recebendo de dividendo. Então, significa que a ação está cara. Por isso que ele fala para vender. Você vende e compra outra mais barata. Né? E aqui ele fala, vender a ação se houver fortes boatos sobre a ação. Aqui, eu não concordo com ele, tá? Eu acho que você tem que prestar atenção no que está sendo falado. Tá? Então, tem um boato da empresa, você analisa para ver se aquilo é ruim para a empresa ou não, para optar na questão da venda. Tá? Não só porque está ouvindo alguém falar mal da empresa, vender. Bom, então, olha só, eu vou parar hoje por aqui, tá? E eu vou continuar depois para poder explicar o porquê de investir em ação e dividendo. Tá? Eu vou juntar, então, a primeira vez que eu vou fazer isso, eu vou juntar o final desse encontro com o início do próximo, porque a gente acaba essa parte fala de ação de dividendo, né, e investimento na bolsa, e a próxima a gente começa a parte de saúde. Tem 2 encontros para falar como usar o método de Okada para melhorar a saúde. Tá bom? Então eu vou deixar essas 2 partes, vou fazer esse teste para não ficar falando muito, que eu estou falando bastante nos encontros, e isso aí eu sei que é ruim para quem está ouvindo. Ao mesmo tempo eu tenho muita coisa para falar. Então, são 6 encontros, 4 encontros para falar de investimento é muito pouco. Né? Mas, então, eu estou tentando equilibrar, vou deixar para o próximo encontro. Vocês têm alguma pergunta aí por enquanto, quem está aqui? Deixa eu ver aqui. Tem que volta aqui. Fala, meu compadre! Fala, depois você vai me pagar com a gelada e um churrasco, aquele churrasco gostoso que você faz. Fala. Fala aí para nós. Abre o microfone aí. Abre o microfone, você fala aqui. Não está abrindo aqui, não? Ah, rapaz, BRB. Ai, caramba. BRB. Olha só, eu tô rindo, cara, porque tem o período, semestre passado, porque tem 3 turmas de avançada. Essa turma é a 9ª turma de básico, né? Conhecimento básico.
Aí tem a turma avançada, são mais 6 encontros. A gente fala sobre golpes financeiros e carteira de ações, né? E no meio do ano passado eu comecei a falar do Banco Master. Eu falei, olha, isso é um golpe. Eu expliquei por quê. Quem quiser ver lá a turma avançada, até porque os últimos capítulos de Banco Master eu já estou reatualizando aí, e aprofundando do golpe. Tá? E essa questão do BRB é porque o Banco Master, na verdade, ele foi um operador, né, do narcotráfico, foi que está ligado diretamente a vários políticos, inclusive partido político aqui no Brasil, tá certo? Inclusive está ligado a roubo de aposentado do INSS, porque começou na Bahia, o Banco Master, com crédito cesta, que era um cartão para compra em supermercado do governo da Bahia, tá bom? E aí, esse tal do Augusto Lima, ele, que era sócio do Borcário, ele intermediou a compra do crédito cesta, isso daí se transformou em crédito consignado para aposentado. E aí a vagabundagem só foi rolando. Então o BRB, na verdade, veio para poder tentar maquiar a quebra do Master, que era iminente, aquilo era apenas uma fachada para corrupção e financiamento, inclusive, da censura aqui no Brasil, vindo dos Estados Unidos, né? Por isso que Alexandre de Moraes tem grande chance de ser um sócio, inclusive, oculto, que quando veio a Magnitsky, que ele não podia ter conta bancária, o André Esteves não pôde... Falou que não ia, né? Que o Alexandre de Moraes teve um encontro com o André Esteves, e segundo até o Antônio Garotinho, ele fala sobre isso, tá? Até eu estou falando só não. Ele teve um encontro com o André Esteves e falou assim, eu vou mandar te prender se você cumprir a ordem americana e seguir a Magnitsky. Então, o André Esteves, segundo o Antônio Garotinho, ele foi até os Estados Unidos, realmente a gente sabe que ele foi aos Estados Unidos, quando chegou lá, ele negociou com o Trump, né, deve ter dado alguma vantagem financeira para poder tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Só que enquanto o Alexandre de Moraes ele usou o Banco Master para movimentar dinheiro, etc, etc. Tá certo? Já era usado pelo crime organizado também, né, aquele fundo Reale, né, e tal. E aí, o que acontece? O governador lá, o Ibanez, lá de Brasília, que o BRB, o banco lá estatal de Brasília, né, você lembra que ele chegou a ser tirado do cargo, né, no dia 8 de janeiro, lá, o golpe lá da Disneylândia. E pode ter sido ameaçado a colocar o BRB para socorrer o Banco Master, que estava já com um esquema de fraudulento no balanço, né? Que eles pegavam um crédito podre, precatório, inclusive, e colocava como dinheiro já consagrado. E, na verdade, o precatório é uma dívida, né, que o governo paga quando quer. Tudo bem que o governo Lula liberou bastante precatório antecipado, mas não foi suficiente para cobrir a dívida do Banco Master. Né? Então, por isso que ele estava pagando um CDI acima do mercado, né? Isso era um indicativo já de golpe, de que não tinha dinheiro para honrar o balanço que estava estipulando. É um rombo gigantesco, então eles tentaram cobrir com o BRB, mas aí o Banco Central barrou, os dois diretores que barraram, inclusive, foram afastados, mas esses heróis seguraram, depois eles tentaram fazer a Caixa emprestar dinheiro, e os dois analistas, dois gerentes da Caixa, que analisaram, eles barraram, foram retirados também do cargo. Mas, enfim, então o BRB era uma forma de tentar mascarar essa vergonha que foi o Banco Master. Então, basicamente, é isso aí. Tá bom? Mais alguma coisa aí, meus queridos? Então, até semana que vem. Um abraço aí.